Bom dia, boa tarde, boa noite, Cristiana aqui. Olá, amados, tudo bem? Eliana aqui. Viemos uma vez mais falar sobre série A Criação do Cosmos. Estamos repostando, trazendo uma nova formulação, porque, dado a celeridade dos acontecimentos, antecipação de fases, nós já estamos na fase 4 do projeto Nova Terra. Pai e Mãe Fonte tem acelerado por amor aos escolhidos, os auto-escolhidos, essas fases. E o que é tão importante saber? 4 coisas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E qual é o meu plano de alma? Mas para saber isso, eu tenho que conhecer o cosmos, conhecer filiação cósmica, conhecer família cósmica. E esta série traz esse conhecimento para você nesta fase 4, que foi em muito adiantada. O Então, 6, que é a escolha. E a fonte escolheu ser ele e ela, mãe, pai, criadores. É o casal da fonte, criadora e criador. As outras 4 partes do pentagrama é velado por hora. Este casal fonte da fonte decidiu então por fazer a criação do cosmos, dar início à criação do cosmos, colocar em prática o programa, o projeto, a arquitetura deste pentagrama, esse conjunto de seres, todos femininos de polaridade andrógena. Então, o pai demarca objetivos, né? É atividade, como vocês já sabem, e a mãe é aquela que promove a geração, a criação, a nutrição, a sustentação, a organização de tudo, nutrição e etc. Então o pai só demarca objetivos, ou seja, administra alguma coisa e aponta, essa é a parte do masculino, todo o restante fica com o feminino. Gerar, criar, nutrir, sustentar, curar. Ou seja, quem cria, quem sustenta, quem amamenta, quem cura, quem provê tudo é o feminino. Lembrando então que quando eu vou pedir por uma cura, eu não me dirijo a masculino, é sempre ao feminino. Quando eu vou pedir por comida, eu vou mamar é no peito da mãe, que eu nunca vi ninguém mamando em peito de pai. É bom a gente entender essa questão cósmica, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Então, o masculino, ele aponta, ele dirige, ele administra, ok? Sananda, Mika, administram, mas não curam ninguém, não alimentam ninguém, nem um filho, não providenciam sustento, nem uma outra coisa. A cura, a criação, a nutrição, o sustento é mãe, e vocês têm mãe à vontade. Aquele tanto de nomes de mães que vocês já conhecem. Ok? Então, este casal, mãe criadora e pai criador, começaram a dar vida ao projeto deste pentagrama. Daí então o pai demarca os objetivos, ok? O masculino demarcou: vamos ter 7 filhos, entre filhos e filhas. E já começou errado por aí, porque 7 é um número imperfeito, porque sugere que alguém vai ficar sem par, e isso fere aos sagrados masculino e feminino, ok? Alguém ia ficar sem par. Mas o masculino, o pai, demarcou isso. E a mãe criadora do casal fonte, junto com a mãe fonte, previu algo e já se preparou para isso. Mas ok, deram início à criação. E é a mãe quem faz isso. Então,
veio a primeira filha. Sara tem a primeira filha, a primeira estrela. Sara tem, conhecida também como Maria Madalena, conhecida como Ísis, etc. Esta filha teve, como o útero, o ventre cósmico é feminino, primeiro vieram as mães cósmicas, né? Sara veio e teve o direito de escolher o seu marido. E escolheu o seu irmão, porque chamas são irmãs. Vamos lembrar disso? É irmão mesmo, de pai e mãe. Ela escolheu o seu irmão, sua chama gêmea, seu par perfeito, Mica. Então a mãe providenciou Mica para ela. Os dois namoraram por algum tempo, que lindo, lá numa ilha de presentes que eles ganharam. Veio o segundo casal, então. Terceira filha, Xania, conhecida como Penha, conhecida como Yarodara, conhecida como Kuanin e mais um monte de nomes. Mas é Xania. E pediu também o seu irmão, a sua chama, o seu par perfeito. E a mãe lhe entregou Hélio, que quer dizer o sol. Xania e Hélio são logos solares, são criadores solarianos. Saratem e Mica é coluna criacional micaélica. Xania e Hélio, coluna criacional solariana. Ok? Também ganharam uma ilha de presente, lindo, mais amor. Veio terceiro casal, quarta filha, Shakti. Shakti também teve o direito a escolher seu irmão par perfeito. E a mãe lhe deu Amyotá. Ficaram então 3 casais, 6 filhos. E o Criador, o masculino, e o 7º filho. A mãe disse, vai aguardar, porque precisamos entender por que 7. Esse 7º vai ficar chupando o dedo, ou a 7ª, sem par? Tá estranho isso. Vamos aguardar. Mas você terá um 7º ou uma 7ª filha. Ok? Chegou a hora então de a mãe e o pai fonte ter netos, porque após éons, né, de namoro, os casais tinham que ter filhos. Saratem e Mica, então pela ordem, vão ter o primeiro filho, e nasceu Shami, conhecido como Sananda, o mimo do cosmos, então. E já nasceu adulto, como seu pai, porque lá, né, não tinha esse negócio de engravidar, barriga e tal, etc. E foi muito amado por todos, né, da família. E já despertou uma inveja muito grande em Amyotá. O próximo casal a ter filhos seria os solarianos, Xania e Hélio. E Amyotá não estava disposto a esperar chegar na vez dele e já estava insuportavelmente enojado do paparico a Sananda. Então ele, traiçoeiramente, assassinou Mica. E ninguém ficou sabendo. Parecido com uma história da Bíblia aí, né? Contado que um irmão matou o outro, enfim. Mas acharam muito estranho. Amyotá amavelmente se ofereceu para consolar a viúva Saratem e se mudou para a casa dela amavelmente. E Sananda não gostou nada disso. Não quis outro no lugar de seu pai, deixou a casa. Porém, a família toda concordou com aquele consolo. A princípio parecia ser muito interessante. E Sananda também não deveria ter se rebelado, abandonado a casa. Se rebelou contra a avó, a mãe, o pai, enfim. Mas tudo bem, foi morar só. Saratem teve um filho com Amyotá, Satã. Satã é irmão
de Sananda, de ventre da mesma mãe, Sara. Porém, Sananda é de Mika, pai, e Satã, de Anhotá. Mas Sananda e Mika são irmãos de mãe, do mesmo ventre. Chegou a vez, então, do casal solariano, Shania e Hélio, terem os filhos. Amiotá não estava disposto a deixar ninguém, nenhum pai, além dele, viver no cosmos. Porque ele queria a força de Saratem, que é a criacional coluna micaélica. Ele queria o solariano de Shania e ele queria a transmutação de Shakti. Cada uma das filhas da mãe tinha uma energia especial dela. E ele também, traiçoeiramente, matou Hélio para fazer a mesma coisa, ter filhos com elas todas e tipo, eu vou ser o pai do cosmos. Daí a mãe então desconfiou e falou, tem alguma coisa errada, e tirou dela mesma, idêntica a ela um ser. Todas as filhas são idênticas, mas esta, Shivanya, polaridade feminina e andrógena, uma pantera negra. E esta é a milícia cósmica. E ela fez e deu ao Criador, que sempre estava pedindo, falou, tá aí seu sétimo filho, uma polaridade andrógena, um pantera negra, milícia cósmica que resolve qualquer parada. E Shivanya passou a investigar os assassinatos, enfim. Amiotá, então, Saratem não quis mais Amiotá coabitar com ele. E ele foi então coabitar, consolar a próxima viúva, Shania, a Buda, a Yahodara. E teve com ela o primeiro filho, Chalem, o dragão azul, El-Moria. Depois teve o segundo, a segunda filha, Satania, e entregou como chama para Satã. Teve mais um filho, uma filha chamada Shanti, que é Miriam, e deu como chama a El-Moria, Chalem. Depois teve mais um filho, Timbala, o leão azul com chocurei na testa, e entregou como chama a filha de número 7, Shanandra, que é Shan. Daí ele falou assim, agora eu quero ter filhos com Shakti, a minha esposa. E a mãe estranhou isso junto com Shivanya e falou, ele quer a força de todas. E como as mulheres iam lá para a sala de parto e tal, que os filhos já nasciam tudo adultos, os homens não sabiam muito o que acontecia do lado de fora. A mãe falou, então diga para ele que ele terá filhos de Shakti. A mãe e as filhas se entenderam com perfeição, desde o início. E eles tiveram Shalandra, conhecida como Lady Nada, que ele pensava ser de Shakti e não era. Quis dar a ela como chama gêmea para Sananda, e Sananda não quis, não porque não amasse Lady Nada nem nada, é porque ele queria uma chama gêmea de Saratem e de Mika, de pai e mãe, porque é assim que são chamas. Então, Sananda não aceitou Lady Nada, Shalandra. Porém, os dois trabalham juntos na administração do cosmos, ok? Depois, eles tiveram Shamua e Xênia, que são também chamas. Depois, ele teve Shantor, que é conhecido como Thor, e Shabatidara, conhecida como Lady Sif. E esses ele achava, esses 5, que era de Shakti, mas não era. Eram todos de Shania. Ou seja, todos os filhos foram de Shania e Anhotá, com exceção de Sananda, que foi de Saratem e Mika, e Lúcifer, que foi de Saratem e Anhotá. O pai vai ler para vocês um relato um pouco longo, mas é importante entender, porque depois disso aqui, essa verdade vai clarear muito a vocês, e vocês vão saber a sua origem e descendência, e de onde vieram.
Porém, Miká e Hélio nunca morreram, porque um pai, fonte criadora, ou mãe, nunca morre. A mãe, fonte das fontes, sempre traz de volta para o seu ventre e recoloca na hora que precisa. A linhagem de Miká e de Hélio foram guardadas intactas por quase 1 quadrilhão de anos para ser devolvida agora, recentemente. E essa transmutação está acontecendo agora. Shakti e Shivanya, Shiva, terão filhos agora no 8º superuniverso. E a transmutação acontece agora. Amyotá e o Pai Criador, conhecido como aquele lá hindu, Indra, e outros nomes. E alguns de sua linhagem foram para o Sol Central, porque não quiseram fazer o necessário para resolver suas pendências. Alguns da linhagem foram com eles. Surya, Anubis e muitos outros. E vocês vão estar entendendo aos poucos, porque nós vamos falar muito sobre isso. E fazer lives também. E é hora da verdade, porque sem essa verdade não tem nenhuma outra coisa a fazer. Então é preciso clarear, e vocês agora estão com maturidade suficiente para entender, inclusive filhos de quem são, e por que são, e o que fizemos juntos até aqui. Eu vos amo pela verdade e com a verdade.